Êxodo, capítulo 21. As leis acerca dos servos e dos homicidas. Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirás, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá só com o seu corpo. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo a meu senhor, e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair forro, então seu senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta, ou ao postigo, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e o servirá para sempre. E se algum vender sua filha por serva, não sairá como saem os servos. Se desagradar aos olhos de seu senhor, e não se desposar com ela, fará que se resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, usando deslealdade com ela. Mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme o direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido, nem a sua obrigação marital. E se lhe não fizer estas 3 coisas, sairá de graça, sem dar dinheiro. Quem ferir alguém que morra, ele também certamente morrerá. Porém, se lhe não armou ciladas, mas Deus o fez encontrar nas suas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde ele fugirá. Mas se alguém se ensoberbecer contra o seu próximo, matando-o com engano, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. O que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. O que furtar algum homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente morrerá. As leis acerca dos que amaldiçoam os pais ou ferem qualquer pessoa. E quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. E se alguns homens pelejarem, ferindo um ao outro com pedra ou com punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora sobre o seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perdera e o fará curar totalmente. Se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com pau e morrerem debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se ficarem vivos por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é seu dinheiro. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém, se não houver morte, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará diante dos juízes. Mas se houver morte, então dará vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo ou o olho da sua serva, e o danificar, o deixará ir forro pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo ou o dente da sua serva, o deixará ir forro pelo seu dente. E se algum boi escornear homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado certamente, e a sua carne se não comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era escorneador, e o seu dono foi conhecedor disso, e não o guardou, matando homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também o seu dono morrerá. Se lhe for imposto resgate, então dará como resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto, quer tenha escorneado um filho, quer tenha escorneado uma filha, conforme este estatuto lhe será feito. Se o boi escornear um servo ou uma serva, dar-se-á 30 siclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a cobrir, e nela cair um boi ou jumento, o dono da cova o pagará. Ao seu dono o dinheiro restituirá, mas o morto será seu.
Se o boi de alguém ferido de morte, o boi do seu próximo, então se venderá o boi vivo, e o dinheiro dele se repartirá igualmente, e também o morto se repartirá igualmente. Mas se foi notório que aquele boi dantes era escorneador, e o seu dono não o guardou, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Êxodo, capítulo 22. As leis acerca da propriedade. Se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer, o que o feriu será culpado do sangue. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total. E se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi, ou jumento, ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha, e o largar para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha restituirá. Se rebentar um fogo e pegar aos espinhos, e abrasar a meda de trigo, ou a seara ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der prata ou vasos ao seu próximo a guardar, e isso for furtado da casa daquele homem, se o ladrão se achar, pagará o dobro. Se o ladrão não se achar, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo. Sobre todo negócio de injustiça, sobre boi, sobre jumento, sobre gado miúdo, sobre vestido, sobre toda coisa perdida, de que alguém disser que é sua, a causa de ambos virá perante os juízes. Aquele a quem condenarem os juízes o pagará em dobro ao seu próximo. Se alguém der a seu próximo a guardar um jumento, ou boi, ou ovelha, ou algum animal, e morrer ou for dilacerado, ou afugentado, ninguém o vendo, então haverá juramento do Senhor entre ambos, e que não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo, e o seu dono o aceitará, e o outro não o restituirá. Mas se lhe for furtado, o pagará ao seu dono. Porém, se lhe for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso, e não pagará o dilacerado. E se alguém a seu próximo pedir alguma coisa, e for dilacerada ou morta, não estando presente o seu dono, certamente a restituirá. Se o seu dono esteve presente, não a restituirá. Se foi alugada, será pelo seu aluguel. As leis acerca da imoralidade e da idolatria. Se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente a dotará por sua mulher. Se seu pai inteiramente recusar dar-lhe-a, dará dinheiro conforme o dote das virgens. A feiticeira não deixará viver. Todo aquele que se deitar com um animal certamente morrerá. O que sacrificar aos deuses e não só ao Senhor será morto. O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de alguma maneira os afligirdes e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor, e a minha ira se acenderá, e vos matarei à espada. E vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Se emprestardes dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como um usuário, não lhe imporás usura. Se tomares em penhor o vestido do teu próximo, lhe o restituirás antes do pôr do sol, porque aquela é a sua cobertura e o vestido da sua pele, em que se deitaria. Será, pois, que quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Os juízes não amaldiçoarás, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. As tuas primícias e os teus licores não retardarás. O primogênito de teus filhos me darás,
Assim farás dos teus bois e das tuas ovelhas. 7 dias estarão com a sua mãe, e ao 8º dia mos darás. E ser-me-eis homens santos, portanto não comereis carne dilacerada no campo, aos cães a lançarás. Êxodo capítulo 23. O testemunho falso e a injustiça. Não admitirás falso rumor, e não porás a tua mão com o ímpio para seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás tomando parte com o maior número para torcer o direito. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Se encontrares o boi do teu inimigo, ou o seu jumento desgarrado, sem falta lhe o reconduzirás. Se vires o jumento daquele que te aborrece, deitado debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudarás juntamente com ele. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também presente não tomarás, porque o presente cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. O ano de descanso e o sábado. Também 6 anos semearás tua terra e recolherás os seus frutos, mas ao 7º a soltarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo, e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás os teus negócios, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. E em tudo o que vos tenho dito, guardai-vos. E do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. As 3 festas. 3 vezes no ano me celebrareis festa. A festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado, no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça vazio perante mim. E a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita à saída do ano, quando tiveres recolhido do campo o teu trabalho. 3 vezes no ano todos os teus varões aparecerão diante do Senhor. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa de noite até de manhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Deus promete enviar um anjo. Eis que eu envio um anjo diante de ti para te guardar neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques à ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, e aos heteus, e aos perizeus, e aos cananeus, e aos heveus, e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos teus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e quebrarás de todo as suas estátuas. E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá alguma que aborte, nem estéril na tua terra.
o número dos teus dias cumprirei. Enviarei o meu terror diante de ti, desconcertando a todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te virem as costas. Também enviarei vespões diante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Num só ano os não lançarei fora diante de ti, para que a terra se não torne em deserto e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. E porei os teus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio. Porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances fora de diante de ti. Não farás concerto algum com eles ou com os seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente será um laço para ti.